E o assunto que nós vamos ver hoje é o possessive case, também chamado de genitive case, ok? Bem, nós atribuímos essa matéria usando apóstrofe S ou somente o apóstrofe, ok? Então, a gente vai usar. A gente tem um exemplo aqui, ó. A casa de Bia. O genitive case, ele substitui esse D aí, ok? Então, primeiro, eu preciso colocar quem possui a casa. Então, possuidor, eu uso abrindo a frase. Então, a Bia que possui a casa. Então, eu coloco Bia. Como Bia não termina por S, o nome Bia não termina por S, aí eu tenho que colocar o apóstrofe S. Esse apóstrofe S, ele substitui o D, ok? Então, após eu colocar a pessoa possuidora, então quem possui, agora eu vou colocar a coisa possuída. Então, o que a Bia possui? Depois de eu colocar o apóstrofe S, né? O nome Bia não terminar por S, então eu coloquei apóstrofe S. E aí eu coloco a coisa possuída. A coisa possuída é a casa. Então, eu coloco house no inglês, ok? Exemplo 2. A gente tem aqui, ó, a bicicleta de Carlos. Então, quem é o possuidor? Carlos. Porém, Carlos termina com S. Então, não é o mesmo exemplo de Bia. Então, o que eu tenho que colocar? Somente o apóstrofo. Todo nome, todo possuidor que terminar por S, eu coloco só o apóstrofo. Após eu colocar o apóstrofo, por o nome Carlos terminar por S, agora eu vou colocar a coisa possuída. Ele possui a bicicleta, então eu coloco bike, ok? Então, esse D aí é o apóstrofo, ok? Agora a gente tem um exemplo 3. O exemplo 3 tá aqui, ó. A escola de Ana e Elisa. Ana e Elisa possuem a mesma escola. Então, a coisa possuída é das duas. Então, eu coloco somente na última pessoa, ok? Então, vou colocar, aí eu tenho que ver como que termina o nome da última pessoa, se termina por S ou não. No caso aqui do nosso exemplo, a gente tem Elisa and Ana. Eu usei Ana por último. Ana não termina por S. Então, eu vou colocar apóstrofe S, ok? Então, o que as duas possuem? A mesma escola. Aí, após o apóstrofe S, eu vou usar school, ok? Vamos para o quarto exemplo. O quarto exemplo do genitive case ou possessive case, a gente tem a mãe de Alice e Marcos. Então, os dois possuem a mesma mãe. Então, eu vou ver o último nome. Então, Alice and significa e. Marcos. Marcos terminou por S. Então, os dois possuem a mesma coisa. Então, eu coloco o apóstrofe. Por que eu coloco o apóstrofe após o Marcos? Porque Marcos termina por S. O que os dois possuem? O que Alice e Marcos possuem? A mesma mãe. Aí eu coloco mother, ok? Agora a gente tem o exemplo 5. Exemplo 5. O pai de Luna e Thales. Porém, cada um tem o seu pai. São pais diferentes. Aí, o que eu faço? Vou colocar em cada um apóstrofe ou apóstrofe S, tá? No caso aqui, ó, por que eu fiz isso? Porque são pais diferentes, os dois não possuem o mesmo pai. Então, Luna, apóstrofe S, and, Thales,
Apóstrofo, por que eu usei só apóstrofo? Porque Thales termina por S. Father, ok? Então, essa é a nossa matéria, usando, né, todos os exemplos. Possessive case também ele é chamado de genitive case, ok? Então, a gente tem alguns exercícios lá no livro, vocês vão usar, tá? Apóstrofe S ou apóstrofe, sempre prestando atenção. Possuidor se termina por S ou não. Ok? Bye, bye.